Ok. Vamos ver se está transmitindo para fora, né? Ok. Estamos começando mais uma live aqui em Igrejas em Casas deste dia. Estamos aqui na terça-feira para se reunir com você que está em casa aí também. Tudo com o intuito de estudar a palavra, ouvir a palavra, falar do amor de Deus, falar da sua graça e assimilar este amor, esta graça dentro das nossas mentes e os nossos corações. A palavra é muito boa para guardarmos e essa palavra serve de alimento para nós, porque ela nos edifica todos os dias, ela nos ajuda, nos levanta e nos coloca mais perto de Deus. Vamos orar para começar esta reunião, que não é entre duas pessoas, não é entre eu, Aizen e o pastor Toninho, mas é muito mais do que isso. As pessoas que estão ligadas aí, conectadas neste momento, aquelas pessoas que também vão assistir depois este vídeo, que acredito que com certeza vão ser abençoadas por essa palavra e por essa canção. Pai, nós iniciamos aqui esta live para glorificar o teu nome. A tua palavra diz que, a Bíblia diz que tudo que nós fazermos, devemos fazer com todo o empenho, com toda a nossa força, o nosso esforço. E a Bíblia diz que não é para homens, é para o Senhor. Amém. Por isso nós nos levantamos e então nós nos achegamos diante de Ti e diante dos irmãos que nos assistem e que estão junto conosco para fazer esta reunião online, eletrônica, que com o intuito de glorificar o Teu nome, de aprender de Ti, da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado neste momento e que o Senhor venha nos abençoar com ricas bênçãos, que possamos assimilar a Tua palavra, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, porque Tu és um Deus misericordioso que nos ensina a todos os momentos, que o Senhor nos dirige, o Senhor nos ama, o Senhor nos consola. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
escolhido fui, por seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. E agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Amém, pastor Toninho. Amém. O som está saindo, Wesley? Está saindo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai, porque Deus está gerando filhos que não tenham medo, mas que tomam a posição de filhos nessa hora. A igreja se levanta para orar, a igreja se levanta nessa hora para testemunhar, a igreja se levanta nessa hora para se humilhar, a igreja se levanta nessa hora para pedir perdão, essa hora a igreja se posiciona como noiva realmente do Cordeiro, e nos posicionamos como filhos, né? Eu repreendo todo e qualquer medo que possa estar entrando na sua casa, na sua mente, nos seus pensamentos, seja repreendido, e você ande como filho de Deus, você tome posse. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de você se humilhar, sabe, de reconhecer as suas falhas e não deixar que o diabo roube aquilo que Deus já te deu. Deus tem me falado muito. O diabo está querendo roubar aquilo que você já tem do próprio Deus em você. Aquilo que você já foi testemunho, aquilo que já foi bênção, aquilo que você já adquiriu, o inimigo ele está tentando roubar para querer tirar as tuas estruturas, para esfriar a sua fé. É um tempo que a igreja tem que se levantar. Por isso que nós estamos jejuando nesses 15 dias, né, do dia 15 ao dia 30, estamos jejuando e clamando pela nação brasileira, clamando para que realmente venha a justiça de Deus sobre os governadores, sobre a vida do presidente, sobre a vida do STF, sobre o Congresso Nacional e sobre o mundo, venha a justiça do Senhor. E a justiça é que as pessoas se arrependam do que estão fazendo. E a igreja precisa se levantar nessa hora. A igreja precisa combater o bom combate, como Paulo declara que ele combateu o bom combate. Muitas vezes você está gastando sua energia e não está combatendo o bom combate. E Deus nos deu autoridade. Em Jesus Cristo, nós temos essa autoridade. Não, essa autoridade não vem de nós mesmos, não vem da nossa capacidade, não vem das teologias. Essa capacidade vem do Cristo vivo sobre as nossas vidas. E quando você tem Jesus no seu coração, você não se amedronta, você não fica com medo, você se posiciona como filho para fazer a vontade do Pai nessa hora.
Amém? E é um tempo que são dias que o inimigo ele está, como eu posso falar, roubando a nossa liberdade de adorar a Deus. O inimigo ele quer roubar a nossa liberdade de adorar a Deus. O inimigo ele quer roubar o nosso tempo. O inimigo ele está roubando o nosso ir, a nossa liberdade de ir e vir, né? Não que eu sou contra usar máscara, nós devemos usar máscara, protegendo esse tempo de vírus, de pandemia, respeitar as autoridades, andar conforme as autoridades governamentais estão falando, mas eu vejo que também é um símbolo dessa máscara que está tapando a nossa boca, de nós proclamarmos o reino, de nós falarmos do reino para as pessoas, falarmos de Jesus, do amor de Deus para a vida das pessoas, né? E o problema é que nós vamos nos adequando às situações. O inimigo tem feito as pessoas se adequar às situações e sair do posicionamento de igreja, do posicionamento de filho, e vai se adequando às situações do mundo e muitas vezes vai se adequando às situações espirituais. E isso que o inimigo está roubando a vida das pessoas. A igreja começa a se adequar ao mundo. A igreja começa a se adequar. A igreja tem que se posicionar com a autoridade em Cristo Jesus e começar a levantar clamor e oração e jejum para que os principados caiam, para que toda a potestade caia. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha não é carnal, a nossa batalha não é política, a nossa batalha é muito superior, é nos níveis superiores, nos níveis espirituais. E nós precisamos entender isso. E você precisa assumir isso como filho, você precisa assumir essa autoridade em Jesus Cristo e entrar em combate. É uma hora de combate, é uma hora de guerra, não é uma hora de nós ficarmos nos adequando e vai nos murchando e nós vamos nos esfriando. E porque quando nós começamos a adequar as coisas do mundo, nós começamos a nos esfriar e sair do posicionamento de guerreiros. Deus tem chamado para uma guerra e nós temos que estar unidos. Nós, cristãos, nós temos que estar unidos nessa hora para guerrear e combater o bom combate. Não dar murro aos ventos, mas dar murro no inimigo corretamente e na oração, sabe, no jejum, na busca pela palavra, no proclamar o reino, você começa a desbaratinar tudo aquilo que o inimigo está querendo fazer. É uma hora de nós nos posicionarmos. Eu queria abrir a palavra lá em Lucas 10, 17 em diante. Aqui fala sobre os 70 discípulos que Jesus tinha ordenado a eles, né, os 70 discípulos a irem e entrarem nas casas e ministrar, curar, libertar, levar as boas novas, levar o evangelho daquilo que Jesus estava pregando, eles levaram as boas novas para a vida das pessoas. Né? E aqui no 17 fala que eles estavam voltando dessa jornada onde Jesus tinha delegado a autoridade para eles fazerem, pregarem, curarem, expulsarem demônio, e aquilo que tivesse que ser feito, eles fariam entrando nas casas. E aqui no 17 fala assim, voltaram os 70 com alegria, olha que tremendo, eles voltaram com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Olha que tremendo. Até os demônios nos submetem. Disse Jesus, eu vi Satanás como raio cair dos céus. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O próprio Jesus está falando, eu dei autoridade para vocês que estão em Cristo, vocês têm a autoridade de pisar em serpente e de pisar em escorpiões. E aqui no 18 fala que Satanás caiu do céu. Tem duas linhas de teologia, mas eu vou falar numa linha hoje. Satanás, ele caiu porque os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus ali, eles estavam pregando o evangelho e os principados caíram, o principado caiu e o próprio Satanás caiu dos céus. Caiu da posição que ele estava, pela pregação do evangelho, pela autoridade que Jesus delegou àqueles homens. E você está em Cristo Jesus, você tem essa delegação, você tem essa autoridade de pisar em escorpiões e pisar em serpentes. Não é um tempo de você ficar com medo, porque o inimigo está roubando a vida de muitos crentes, está roubando, né? E uma coisa que veio assim a mim, será que a igreja hoje tem as condições de se alegrar por poder vencer as trevas?
É uma pergunta que eu deixo para você. A igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando a instituição, não estou falando igreja, quando eu falo eu e você é igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim, será que a igreja hoje tem condições de se alegar por poder vencer as trevas? Ou que pode vencer as trevas? Você se alegra com isso? Eu quero hoje te encher de autoridade em Cristo Jesus, não na tua força, não no teu querer, mas você precisa se encher dessa autoridade em Cristo Jesus, onde você não tem medo da serpente, porque são demônios, quando falar serpentes e escorpiões, são tipos de demônios que estão roubando a vida de muitos cristãos, está sugando a vida de muitos cristãos. Jesus ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos demoníacos, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando você está em Cristo, nenhum dano você vai sofrer por você enfrentar o inimigo, as regiões celestiais, os principados e potestades. Quando você se levanta como igreja, a palavra lá em João 10:10 fala que o ladrão ele veio somente para roubar e destruir. E Cristo fala, eu vim para que tenham vida, e tenham vida, o quê? Em abundância. Aqui em João 10:10, muitas pessoas têm uma interpretação errada, porque o ladrão aqui não é o diabo que está falando. Aqui o ladrão é os mercenários, pastores, apóstolos, que são mercenários da palavra e são ladrões. E eles só vêm para roubar, matar e destruir. Mas também a gente fala que isso é o próprio Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas em João 10:10, aqui está falando de pastores. Se você ler os versículos anteriores, vai falar dos mercenários. E os mercenários, aqueles que pregam a palavra só pelo dinheiro, que pregam a palavra porque eles querem se sentir poderosos, eles pregam a palavra porque eles querem se sentir que são melhores que os outros. Esses são os mercenários. Mas o ladrão também é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E usa essas pessoas para matar, roubar e destruir as pessoas. Pregando um falso evangelho. Não pregando o evangelho do reino que te leva a você se tomar uma posição de você negar a si mesmo todos os dias e se posicionar como filho. E não deixar que o diabo te roube em situações e circunstâncias que nós vamos ler daqui a pouco, alguns versículos que falam sobre isso. O ladrão ele veio só para roubar, matar e destruir a vida das pessoas. E eu quero dizer para você tem o livre-arbítrio de escolher. Se você quer ser roubado, se você quer ser morto, ou se você quer ser destruído. Ou se você quer ter uma vida e uma vida em abundância. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. O que você vai escolher? Ter uma vida ser roubado? Uma vida onde o inimigo te mata a hora que você quer? Ou ele te destrói onde você quer? Ou você vai escolher ter vida e vida em abundância em Jesus Cristo? Eu tenho visto como o inimigo ele tem roubado muitos crentes. Muitas pessoas sendo roubadas na alegria, roubada na sua paz, roubada no seu ânimo, roubada na sua fé, na sua santidade. E as pessoas estão sendo roubadas e tudo bem, porque elas estão se adequando àquela situação. Elas começam a se adequar. O inimigo se levanta contra o filho, o inimigo se levanta contra a família, o inimigo te levanta contra a vida financeira, e as pessoas vão se adequando àquela situação e não tomam uma posição de guerreiro, de se levantar, de orar. Nós estamos vendo uma situação no mundo acontecendo com essa pandemia. No Brasil, essa roubalheira que estão fazendo, um engano da imprensa, tudo, sabe, manipulado por demônios, manipulado por principados, e a igreja tem que se levantar, ela não tem que se adequar e aceitar isso que está vindo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a nação brasileira. Nós não podemos aceitar isso como igreja. Por isso que nós temos que nos levantar. Por isso que tem um jejum. Hoje o presidente estava falando que dia 29, agora eles vão determinar um jejum dia 29. Mas eu estou jejuando desde ontem. E Deus quer isso das nossas vidas. Nós temos um tempo de jejum, um tempo de nos humilhar, um tempo de nos quebrantar e nos levantar na força em Cristo Jesus.
não na nossa força, porque nós não temos força para lutar contra as coisas, contra os principados e potestades, mas em Cristo Jesus nós podemos lutar. E as nossas armas não são naturais, as nossas armas são espirituais, é a nossa oração que tem poder. Muitos já deixaram de orar, muitos já deixaram, já se adequaram. Aquela oração que é uma oração que não sai nem do teto, aquela oração para dizer que orou. Não, Deus quer que você se levante como um guerreiro dessa hora e se posicione nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Você é igreja, amém, irmãos? E nós não podemos nos adequar às perdas de uma maneira destrutiva que muitas vezes vem. O inimigo vem trazendo com que a gente vai perdendo e a gente vai se adequando. A gente vai se adequando. A gente vai se adequando. Em vez de nos levantarmos, de orarmos e ir contra aquela resistência que está querendo nos humilhar, que está querendo nos rebaixar, nós ficamos nos adequando às situações. Isso eu falo muito, muito sério comigo hoje. Não fique se adequando às situações. Se levante como filho nessa hora. Não fique se adequando, dando um jeitinho, ajustando. Não, se levante. Se levante como filho de Deus nessa hora. O Satanás ele tem tirado o quê? A estabilidade, a segurança e a decência, né? Ele tem tirado o que os princípios das pessoas, viveram os princípios de Deus. E as pessoas vão se adequando. Se você pegar a igreja de 30 anos atrás, 37 anos atrás, quando eu me converti, e você pega hoje as instituições, as igrejas hoje, nossa, não tem comparação. Não tem comparação de santidade, não tem comparação de oração, não tem comparação que as pessoas iam no monte orar. Hoje são poucos que vão no monte orar. Hoje são poucos que se movem de madrugada para orar, para interceder, não pelos seus interesses, mas pela nação, pelo teu vizinho, pelas pessoas que você conhece, pela igreja em si. Os crentes que eu vejo a cada dia que passa estão menos crentes. É isso que eu estou falando, irmãos. As pessoas estão menos crentes, estão mais mundanas do que crente. As pessoas estão mais mundanas do que crente. E não são crentes, não são diferentes. Eu não quero pregar uso e costume, mas hoje você vê as pessoas parecendo mundanas, as pessoas dentro das igrejas. Você não vê diferença nenhuma de uma pessoa que vive no mundo com uma pessoa que é cristã. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, o seu modo de comportar, tudo. Então, hoje que eu estou falando, os crentes, a cada dia que passa, eles estão menos crentes, menos dedicados, menos intensos, tudo menos. Vamos abrir a palavra em 2 Crônicas 12. Olha que coisa tremenda isso aqui. Como o diabo rouba as pessoas. Porque, às vezes, muitos cristãos, eu já preguei já em outras lives passadas, e eu vou repetir de novo essa pregação com outros textos, mas, assim, muitos cristãos, depois que ele conquista alguma coisa, ele relaxa. E ele começa a perder. Ele relaxa e ele vai dando abertura e o inimigo vai entrando. Quando ele vê, pumba, ele já caiu o tombo e o diabo já começou a roubar coisas da vida dele. Aqui, em 2 Crônicas 12, fala assim, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei. Ele se fortaleceu humanamente, mas antes ele buscou a Deus, e quando ele conquistou o reinado, ele se fortaleceu naturalmente, humanamente, né? E ele abandonou a lei do Senhor. Ele abandonou as escrituras, a lei, aquilo que Deus falava com ele, as escrituras que tinham na época. E deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, não só ele, mas todo Israel deixou. Olha o perigo, depois que você conquiste alguma coisa. O povo de Israel, você vê um sobe e desce, um sobe e desce. Eles conquistavam,
Aí deixavam se corromper, deixavam Deus, e aí oravam de novo, clamavam por Deus, se humilhavam de novo, aí Deus vinha com a sua misericórdia, com o seu amor, e resgatava e fazia com que eles conseguissem crescer novamente. O ladrão, o 12:2 fala assim, ó, pelo que no ano 5º do rei Robão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha sido infiéis ao Senhor. Olha só, porque eles foram infiéis, o inimigo subiu contra eles. Quando nós começamos a ser infiéis ao Senhor, porque às vezes a bênção pode tornar uma maldição na vida de uma pessoa, porque ela não sabe viver abençoado. Então aqui, depois que Robão foi abençoado, se tornou rei, aí, ó, no ano 5º, né? No ano 5º, já tinha passado um bom tempo. Parece que, às vezes, quando você consegue conquistar algumas coisas naturais, oh, Deus me abençoou, glória a Deus, né? Aí o que acontece? A pessoa já não ora tanto, a pessoa não jejua tanto, já não medita mais na palavra, já não tem a palavra como a sua bússola, você se fortalece naturalmente, você aplica dinheiro, você ganha dinheiro e você acha que é o bom da parada. Você acha que não precisa mais de Deus. É assim que Robão tinha agido. E assim como muitos crentes têm agido. Começa a ganhar dinheiro, começa o quê? Não tem tempo mais para o Senhor, não tem tempo mais de orar, de buscar nas madrugadas, não tem tempo mais de reunir com os irmãos, não tem mais tempo de orar, de ler a palavra, começa a se desviar. E aí o que fala que o 2, porque tinham sido infiéis ao Senhor, o inimigo subiu para combater Roboão. Porque toda transgressão gera uma legalidade para Satanás agir. Satanás, ele não age se você não tiver uma transgressão, se você não transgredir a lei, se você não transgredir a vontade do Senhor, o inimigo não tem como agir na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. O inimigo não tem como agir. É porque quando você transgride alguma coisa, dá legalidade para Satanás agir. O diabo tem roubado muitas famílias. O diabo vem o que arrancar aquilo que Cristo conquistou na cruz. O inimigo ele quer arrancar de você. Ele quer arrancar de você a salvação daquilo que você conquistou na cruz. Mas ele vai te minando, ele vai te roubando a tua alegria, vai te roubando a tua paz, vai trazendo tristeza, ele vai roubando, vai te minando, porque ele quer roubar aquilo que Jesus ganhou na cruz para nós. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, Satanás não quer que você tome conta, que você tome posse daquilo que Jesus ganhou na cruz para você. O diabo tem roubado muitas famílias com isso aí, tem destruído, né? E eu quero dizer para você, a culpa é sempre nossa. Não é culpa de Satanás, não. A culpa é nossa de transgredirmos a lei, de transgredirmos a sua palavra, de transgredirmos os princípios do eterno, de transgredir a vontade de Deus. E toda vez que eu transgrido, eu dou legalidade para Satanás agir. Então a culpa sempre será nossa, por me permitir e dar legalidade para Satanás agir nas nossas vidas. As nossas transgressões alimentam Satanás. Sério isso, né? As nossas transgressões alimentam Satanás. Se você pegar lá Gênesis 3,14, disse que a serpente se alimentaria do pó da terra. Quando Deus trouxe o julgamento para o homem, para a mulher quando errou, quando se pecaram ali, veio o julgamento para a serpente, que ela arrastaria sobre o seu ventre e ela comeria o pó da terra. Quem é o pó da terra? Nós somos o pó. Nós fomos feitos do pó da terra. E toda vez que eu transgrido, eu alimento Satanás. Ele alimenta do pó da terra. Ele se alimenta, porque cobra não come pó, irmãos, né? Ele come o pó da terra. Ele está falando de Satanás, ele se alimenta das nossas transgressões. Então, disse a serpente, ele se alimentará do pó da terra. O diabo só trabalha diante de um respaldo que você dá a ele.
Ele só trabalha com isso. Se você transgride, ele tem a legalidade para poder agir na sua vida, né? E aí no 3 aqui, com 1.200 carros e 60 mil cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou a cidade fortificada em Judá e veio a Jerusalém. Então veio Satanás, então veio Semaias, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se reuniram em Jerusalém por causa de Sisaque. Eles disse: assim diz o Senhor, vos me deixaste a mim, pelo que agora eu vos abandono nas mãos de Sisaque. Aí o 6, a chave do arrependimento, a chave do quebrantamento, a chave de você se humilhar, de reverter aquilo que você transgrediu, né? Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Eles reconheciam que eles tinham transgredido a lei. Eles reconheciam que tinham transgredido a vontade do Eterno. 7, 12:7. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias. Humilharam-se, não os destruirei, mas em breve lhe darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, isso que é terrível, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Muitas pessoas estão servindo a homens, são servos de homens. O que a palavra fala? Quando as pessoas elas vivem em transgressão, elas não conseguem servir ao Senhor. Elas conseguem servir a homens. Ficam servos, escravos dos homens, escravo da religião, escravo da Babilônia. Olha o que o 8 fala: porém serão servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos das terras. Subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor. Está vendo o que o inimigo quer fazer? Quando eu transgrido, quando eu ando fora dos princípios, quando eu oro fora da palavra, quando eu ando fora da palavra, o inimigo vem e começa a roubar os tesouros do Senhor que você tem em você. A tua salvação, ele começa a roubar. Ele começa a roubar a tua alegria, ele começa a roubar a tua paz. Por isso que a transgressão dá legalidade para Satanás agir. Subiu Sisaque ao rei do Egito, e aí levou tudo, inclusive o escudo de ouro, se eu não me engano, que Salomão fizeram, se eu não me engano, eram 300 escudos de ouro que Salomão tinha feito. Aquilo que Salomão tinha feito, os 300 escudos, eles roubaram. Eles roubaram. O escudo que fala o quê? De defesa, que apaga os dardos inflamados do maligno. O inimigo rouba o escudo e você fica o quê? Sem escudo, você fica sem proteção. Você fica vulnerável. Assim fez o rei Roboão, em lugar desses escudos, fez o quê? De bronze. Aquilo que eu estou falando, irmãos, a pessoa começa a se adequar. Eu não tenho de ouro, então eu vou ter de bronze. Você vê que eu estou falando da palavra, irmãos? De você se adequar à situação, você aceita a situação, você não luta, Roboão tinha que lutar. Senhor, tudo bem, nós erramos, nós pecamos, mas não aceitamos que o inimigo venha e roube o tesouros que é do Senhor. Aquilo que é do Senhor não pode ser roubado. Você não pode deixar o inimigo entrar na sua casa e roubar a presença do Eterno, roubar a paz, a alegria. E é isso que o inimigo tem feito. E aí o 10 fala assim: assim fez o rei Roboão, em lugar desses escudos escudos de bronze, e os entregou aos capitães da guarda. Ele se contentou em perder os escudos de ouro. Ele se adequou. Ele não tinha mais nada, porque ouro fala da natureza de Deus. Ele perdeu a natureza de Deus. Ele perdeu aquilo que era de Deus, que guardava a porta da casa do rei. Olha, esses guardas que estavam com o escudo guardavam a porta da casa do rei.
Talvez a sua casa está protegida com um escudo de bronze e não com um escudo de ouro. Porque talvez você já se adequou a uma situação, uma circunstância, e você perdeu os escudos de ouro que te protegia, e você fez escudos de bronze, e você se adequou a uma situação. Quantos crentes estão a serviço da angústia, da ansiedade, da incerteza, do pecado, serviço das transgressões? Irmãos, nós precisamos ser livres somente em Deus. Deus precisa ser Senhor absoluto das nossas vidas, irmãos. São tempos que as pessoas estão se adequando, em vez de estar lutando para não ficar adequando às situações, sendo oprimidos. E a opressão vai aumentar no Brasil, como vai aumentar no mundo todo. E se você começar a se adequar, você começa a deixar levar os escudos de ouro, e você vai querer fazer de bronze para falar que tem um escudo, mas você não tem. Você não tem a presença de Deus. Você não tem o escudo de Deus. Você não tem a proteção de Deus. Você está sendo servos do inimigo. Precisamos ser livres. E sermos somente livres, nós somos somente em Deus. Ele ser Senhor absoluto da minha e da sua vida. Quando você é suficiente idôneo para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, não fazer o que você quer, não fazer o que você pensa, não fazer o que você sente, não fazer aquilo que você gosta, mas viver e sentir o que Cristo conquistou na cruz. É esse o nosso viver. Enquanto eu estou fazendo a minha vontade, querer fazer o meu querer, eu vou dando legalidade para Satanás agir. Mas quando você se posiciona como guerreiro, quando você se levanta se posicionando como guerreiro, você começa a resgatar o escudo de ouro que foram roubados, você começa a resgatar aquilo que o inimigo tem roubado da sua vida. O que eu vejo assim é que quando você começa a se acomodar, né? Você começa a se moldar as coisas, você pega o crente e pega as escrituras sagradas, não condiz. Não condiz. Você pega as escrituras sagradas e pega a grande maioria que diz que ser crente, não condiz com as escrituras sagradas, não condiz com os princípios da palavra. Isso é uma trombeta para você nessa noite despertar, irmãos, e não deixar o inimigo roubar você. É uma trombeta que está soando, uma trombeta que foi batida. Sabe que as trombetas eram no tempo de guerra? Eram de prata e elas tinham que ser amassada, porque aquilo diz que a trombeta tinha que ser preparada para aquela hora e ele tinha que dar o toque certo, porque se ele mandava um toque de atacar, era para atacar, um toque de recuar era para recuar, um toque de se espalhar era para se espalhar. E a trombeta nessa noite está tocando para você se levantar e não deixar o inimigo roubar aquilo que tem de mais precioso, que é o reino de Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, a presença do Eterno dentro de você. E eu vejo o crente se acomodando e vivendo uma vida diferente do que está escrito nas Escrituras. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é crente. Se você não é cristão, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, aproveite, irmãos. Declare, fala, Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero viver o que esse cara está pregando, o que esse cara está falando. Eu quero viver essas experiências. Eu quero ter uma experiência com Cristo. Entrega a sua vida para Jesus nessa hora. Se você está ouvindo e você não é cristão, derrama. Fala, Jesus, entra na minha vida. Eu estou sendo roubado. Eu estou triste. Eu não vejo alegria em nada. Eu estou acomodado. Eu sinto que sou sugado, sou roubado. Por mais que eu faça, não consiga acontecer nada na minha vida. Entrega a sua vida para Jesus. E para você que é crente, qual a diferença que você vive hoje de quando você vivia no mundo? Qual a diferença?
A diferença é você servir ao Senhor e ser livre. Não ceder os seus apetites, não se curvar diante das suas concupiscências. Livre para servir a Deus, livre para amá-lo, livre para adorá-lo, livre para dizer não para todas as ofertas vindas do mundo, ofertas de Satanás e dos seus demônios. Tudo aquilo que o inimigo está te oferecendo para tirar você do posicionamento, você tem que dizer não, 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 não. Você vê, o próprio Davi, Deus fez o quê, o Davi? Ele olhou lá, cobiçou a mulher, pegou a mulher do cara, mandou o cara para a guerra, matou o cara. Aí deu uma legalidade para Satanás agir na vida dele. Aí nós pegamos José do Egito. Foi vendido como escravo, tal, chegou lá e conquistou o palácio. Aí a mulher do cara deu em cima dele, ele saiu correndo, domínio próprio, saiu correndo. Não deu legalidade para Satanás, foi para o calabouço, injustamente, mas porque Deus queria tratar algumas áreas na vida de José. Mas depois Deus fez o quê? Pois ele, como segundo homem do Egito, só estava abaixo de Faraó. Então, vê a diferença dos posicionamentos. Um era rei e acabou a sua vida fugindo dos filhos, fugindo de tudo. Nós vemos Salomão, porque para mim não foi o cara mais inteligente, né? Ele foi bem burro, né? Porque começou a servir a outros deuses, a outra mulherada, a outros deuses. O que Cacau deu? Deu legalidade para Satanás agir na vida dele. E ele termina a vida dele dizendo que a única coisa que é bom é ter temer ao Senhor. Então, para dizer não às ofertas que Satanás te oferece, que o mundo te oferece. O Satanás, ele te joga iscas e ele vem te fisgando com coisas e vai tirando você da presença do Senhor. Então, infelizmente, há uma divergência muito grande, né, com as Escrituras, com o que a maioria dos crentes estão vivendo hoje. Aquilo que eu falei, é um disparate muito grande entre as pessoas que dizem ser crente e com aquilo que a Escritura diz que você deve fazer, que você deve caminhar e como você deve agir. Por isso que vive, a maioria desses crentes vive aquém daquilo que Cristo conquistou na cruz. Vida e vida em abundância. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Porque a palavra fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. Onde você entra, você tem que dar vida nas coisas. Se é um lugar sombrio, você vai entrar com a luz de Cristo ali. Se é um lugar de tristeza, você vai entrar com a alegria do Senhor ali. Se é um lugar de enfermidade, você vai entrar com cura ali, com a oração. Porque você é igreja. E onde você estiver, você é igreja. E lá, como eu li lá no 12:9, o inimigo ele roubou tudo deles. Roubou aquilo que Deus tinha dado. E é isso que o inimigo quer. Ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Ele quer roubar isso das nossas vidas. Quando você olha para a sua vida e ela não condiz com o evangelho, isso é sintomas que o inimigo está te roubando em alguma área. Quando você olha a sua vida e ela não condiz com o evangelho, isso é sintoma de roubo. E pior que as pessoas têm se adequado ao roubo e às mortes. O inimigo vai tirando a paz e você começa a se adequar. Ah, é normal, todo mundo está assim, está vivendo assim. Ah, você perde a alegria. Ah, mas é assim, a vida é assim mesmo, está tudo difícil, está tudo ruim. Aí você vai se adequando àquilo que o inimigo quer, que você vai o quê? Por isso que a palavra fala que no final dos tempos a fé de muitos vão se esfriar por causa disso, porque elas vão se adequando às coisas do mundo, a religião vai se adequando às coisas do mundo,
e Satanás vai roubando aquilo que é de precioso que Deus tem na sua vida. A transgressão, irmãos, ela sempre culmina na perda. Transgrediu, perda. Você vai ter perda na sua vida. Por quê? Porque o inimigo ele começa a roubar, porque ele começa a dar legalidade, ele começa a roubar aquilo que Deus te deu. Você precisa determinar e dizer: não aceito perder desse jeito, eu não aceito essa fraqueza na minha vida, eu não aceito ter algo que transgride a lei. Você vai mudar quando você tiver o quê? Uma disposição maior que a sua fraqueza. Você só vai mudar essa situação de roubo, que o inimigo te rouba, depois que você tiver uma disposição. Você precisa ter uma disposição maior do que a tua fraqueza. Essa disposição maior você tem através do Espírito Santo, não é na tua força, mas é através do Espírito Santo em você. Você vai ter essa força e essa disposição de falar para Satanás: chega, até aqui você roubou, agora vou resgatar tudo aquilo que você roubou da minha vida. É uma posição que nós temos que tomar, irmãos, como cristãos. É a mesma coisa politicamente. Fecha tudo. As pessoas começam a se adequar. Daqui a pouco as pessoas vão fechar suas empresas, vão fechar seus comércios, não vai ter o que comer. Aí o governo fala assim: eu te dou uma cesta básica. Você vai ficar feliz com uma cesta básica. Não! Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não uma cesta básica que o inimigo vai te dar. Nós não podemos viver de esmola, nós não podemos viver do que o governo pode nos dar. Deus me livre ficar vivendo de esmola do governo, desse dinheiro que vem aí, que é R$250, cara. Uma miséria. Mas o povo vai o quê? Se adequando. E é isso que o inimigo quer, é isso que a nova ordem mundial quer, é isso que o comunismo quer, que você fique se adequando ao sistema do mundo. Irmãos, você não faz parte desse mundo. Bota isso na sua cabeça, você não faz. Se você tem Jesus Cristo, realmente, se você é convertido, lavado pelo sangue do Cordeiro, se o Espírito Santo do Senhor vive na sua vida, você não faz parte desse mundo. E por que você quer viver nesse mundo? Da maneira, você está no mundo, mas você não faz parte, você não tem partido com esse mundo. Porque esse mundo ele vai querer te adequar, Satanás vai querer que você fique junto com eles, comece a pensar como eles querem que você pense. Eles estão te doutrinando, vocês não conhecem que isso é de uma doutrina diabólica, demoníaca, e você vai se adequando àquilo que eles querem fazer com você, na sua mente, no seu coração. Daqui a pouco eles vão falar a roupa que você tem que vestir. Daqui a pouco eles vão falar o horário que você tem que sair de casa, o horário que tem que chegar em casa. Porque você está perdendo a liberdade de ir e vir. Você está perdendo a liberdade de todas as coisas, irmãos. Liberdade de adorar, liberdade de cultuar, liberdade de se reunir. Daqui a pouco não vai poder mais se reunir em casa. Grupos pequenos, se preparem, irmãos. Por se fortaleça. É uma hora de nós nos fortalecermos, irmãos. Porque nem em casa mais vai poder se reunir daqui uns dias. Opa, o teu vizinho vai caguetar. Estão ensinando as pessoas a caguetar a outra. Já perceberam isso? Como eles são diabólicos. Porque se você estiver reunido em 5 pessoas numa casa orando, o teu vizinho vai ligar para a polícia vai lá e te prender. Porque eles estão fazendo aglomeração. Irmãos, acorda. Igreja, acorda. Acorda. Não estou falando de política, eu estou falando de posicionamento da noiva, da igreja, um posicionamento espiritual, de oração, de ter atitudes, de testemunho, de vida. Uma coisa eu falo, eu não obedeço o governo. A palavra fala que nós devemos obedecer a todas as autoridades, mas se essa autoridade vem impedir de eu adorar o meu Deus, de eu me reunir, de proclamar o reino de Deus,
eu vou ser preso, vai acontecer. Eu não vou obedecer. Isso não é obediência. Eu não vou obedecer a Satanás. Eu obedeço ao reino de Deus. Obedeço a ordem que vem dos céus. Eu não obedeço a ordem que vem da terra. Eu não obedeço a ordem que vem de pessoas. Eu obedeço a ordem que vem dos céus. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Um posicionamento da noiva, da igreja. Uma igreja sem mancha, sem mácula. E é isso que Deus espera das nossas vidas. Aleluia. Vamos abrir 2 Crônicas 20, só para... Segunda Crônicas 20. Aqui fala de Josafá. Ele venceu seus inimigos. Por quê? Porque ele tomou uma posição. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon, Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs a buscar quem? Ao Senhor. Você está sentindo medo de alguma coisa, de uma situação? Busca o Senhor. É dele que vem a resposta. É dele que vem a solução. Temeu Josafá e pôs a buscar o Senhor e pregou o jejum em todo o Judá. Buscar a presença de Deus e jejuar. E Deus vai dar a direção. Deus vai dar a solução quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. E aí fala assim, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. É isso que Deus quer, unidade do povo cristão se unir para orar e para jejuar, para que o inimigo caia, para que o inimigo não vença. O 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: o Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus dos nossos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e da tua mão a força e poder, e não há quem possa resistir. Esse é o Deus que eu sirvo, e esse é o Deus que você serve. Nada pode resistir ao Senhor. O nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença desta casa que leva o teu nome e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, o Senhor nos livrará quando nós clamamos a Ele. É promessa de Deus. Não é promessa minha, não é promessa sua, é promessa do próprio Deus, é promessa, se eu clamar, Ele responderá, Ele nos atenderá. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, do modo que dele se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizesse herdar. Porque aquelas terras tinham sido dadas, Deus tinha dado para o povo de Israel, e o inimigo queria dar. Ele falou: isso é herança nossa. É herança sua. Não vamos deixar eles roubar a nossa herança. Não vamos deixar eles roubar aquilo que Deus tinha nos dado, aquela terra. O nosso Deus, olha o que ele fala no 12. O nosso Deus não julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão
Quem vem contra nós? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Diante de toda essa situação que está acontecendo no mundo, a gente olha, a gente fala, puxa, a gente não consegue. Mas na unidade do corpo de Cristo, Deus derrama as bênçãos. É na unidade quando o povo clama, na unidade quando o povo ora, na unidade quando o povo está jejuando, Deus derrama suas bênçãos, Deus ouve o nosso clamor. Todo Judá estava em pé perante o Senhor. Todos estavam em pé perante o Senhor. Como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaisel, filho de Zacarias, filhos de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessas grandes multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estáis em pé. Posicionamento. Parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Amém? E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Esteja em pé, esteja preparado. Essa batalha, irmãos, não é nossa, mas nós temos que orar, nós temos que guerrear na oração. Essa batalha não é que nós temos que guerrear fisicamente, mas na oração, no jejum, para que realmente o poder de Deus se manifeste na terra, para que realmente o poder entre com salvação. Josafá, ele não aceita o roubo, ele tinha aquela terra como herança de Deus, era herança do Senhor. E ele falou assim, não, o inimigo não vai roubar aquilo que Deus me deu. Foi um posicionamento de Jeroboão. Josafá, ele se posicionou diferente. Ele não se posicionou porque ele estava em pecado. O inimigo estava querendo avançar. O inimigo sempre está querendo nos derrubar. Mas se eu der legalidade, o inimigo vai encontrar pontos onde ele pode roubar, onde ele pode defraudar a minha vida, a sua vida, no nosso caminhar com Deus. E é isso que nós não podemos deixar, irmãos. Nós não podemos deixar o inimigo entrar e roubar a tua alegria, sabe? A tua paz, o teu amor. Não deixe que... Não vai se adequando às situações. Não vai se adequando. O inimigo, ele quer que você vai se adequando, porque você vai se adequando à situação, você vai deixando de ser aquilo que você era e começa a se adequar a uma nova situação, deixando aquilo que você era em Deus. E é isso que Deus não quer nas nossas vidas. Que essa palavra possa, sabe, ser uma trombeta em você, soar na sua vida, para que você possa se levantar nessa noite. Tomar uma posição de fechar todas as brechas que o inimigo tem entrado. Ter uma disposição maior que a tua fraqueza. Ter uma disposição de amar a Deus maior que a tua fraqueza. Ter uma disposição de servir a Deus maior que a tua fraqueza. Ter uma disposição maior de fazer a vontade do Senhor e não a sua. E não o seu querer, não a sua razão, mas fazer a vontade do Pai. É isso que Deus quer nessa noite, ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tenha um posicionamento. Jesus nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Você tem essa autoridade em Cristo. Se você tem essa autoridade, mas para mim agir nessa autoridade, eu não posso ter legalidade onde o inimigo entre e rouba aquilo que ele quer. Por isso que esse jejum de 15 dias também é para tapar as brechas, para aquilo que está te prendendo, quebrar as amarras, como Isaías fala, o verdadeiro Jesus, quebrar as amarras daquilo que está te prendendo. Porque quando você vai se adequando às situações, você vai ficando preso àquelas situações. Né? Se você, uma hipótese,
Se você mora num quarto 5x5, daqui a pouco você está morando num quarto 2x2. Daqui a pouco só cabe a tua cama e você deitado, porque você vai se adequando à situação. Até uma hora que você vai estar sufocado, a situação vai te sufocar. E é um tempo de nós nos posicionarmos, irmãos. Se você puder, esteja jejuando até o dia 30, esteja clamando pela nação brasileira, clamando pelo presidente da República, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo STF, pelo Congresso Nacional. Ora para que Deus venha com justiça, para que Deus venha, que esses homens se quebrantem, para que esses homens se arrependam do que estão fazendo com a nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que essa palavra te fortaleça mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Só queria falar uma coisinha rapidinha, que é interessante como a palavra ela fala, né? Ela tem como é que fala? Um poder, né? Um poder de transmissão, um poder de autenticidade, né? E aí a gente vê a ministração da palavra, e aí você vai falando, e aí você percebe o quanto que a palavra de Deus é poderosa, e aí muitos dizem que para acreditar nessa palavra é só fanático mesmo, ela não tem nada a nos oferecer, e são textos desatualizados, textos antigos. Mas essa palavra é muito viva, muito autêntica. Ela foi escrita de uma tal forma que ela atende todas as necessidades e em todas as épocas, né? Então, como agora está sendo ministrado, ela está atendendo nesta época, está atendendo várias classes sociais, várias pessoas, e interessante, né? Como Deus fala, a voz de Deus, né? A voz de Deus está nesta palavra aqui, e é interessante, né? Como eu estava observando, você vai ministrando, e aí você percebe que Deus está falando, está transmitindo aquilo que ele precisa transmitir, né? Então, eu acho que é isso, né? Falou sobre o posicionamento da igreja, né? A gente sim precisa se posicionar como igreja. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, não sei se foi coisas antigas, decisões erradas, antigas, que a gente muitas vezes vê uma igreja, instituição hoje meia caída, meia sonolenta, precisa despertar e precisa se posicionar, né? Infelizmente, tem que despertar. E o ser humano é cheio de razões, cheio de problemas, e ele se comporta de uma tal forma que você falou assim, que ele vai adquirindo coisas, ele vai crescendo, e o ser humano é complicado, ele vai querendo ser Deus, né? Ele vai querendo ser Deus, tomar o lugar de Deus, né? Mas chega um momento que eu acredito que ele entende que ele não pode ser Deus, porque não existe espaço para isso, não existe espaço para ele, né? Não existe espaço para o homem, para a mulher, para o ser humano ser Deus. Aí ele, pelo menos, ele quer se tornar semideus, né? Que é metade Deus, metade homem. Também não dá certo isso, né? Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, tem que ficar submisso, dependente de Deus. Senão, vai se dar mal, né? Então, é boa essa palavra e que nós possamos assimilar esta palavra e guardar em nosso coração. É a voz de Deus falando, é Deus falando neste tempo com textos antigos, sim, com textos antigos, com mensagens antigas, sim, com histórias antigas, sim, mas que é viva, mas que é real, que serve para esta geração, para este tempo, para este mundo, para cidades, estados e nações, serve, né? É muito clara, ela fica muito clara, né? Ela fica muito aberta, ela fica de tal forma que você fala assim, mas Deus falando desta forma, né? É engraçado, você falou sobre o escudo, né? Escudo para dizer que tem escudo, então leva qualquer escudo, leva o escudo de bronze, né? Deveria levar um escudo melhor, mas não, leva o escudo de bronze, só para ter que ter escudo, só para dizer que tem escudo. É engraçado como a palavra fala, né? Senso de direção,
colocar no caminho, né? O homem no caminho, né? É importante que essa palavra esteja aí dentro do nosso coração e da nossa mente, né? Amém. Voltamos na quinta-feira, é isso? Amém. Quinta-feira. Com uma live especial também, falando sobre um tema. Nós dedicamos na quinta-feira aí sobre um bate-papo na palavra e vamos discutir sobre um outro tema aí que o pessoal vai ficar sabendo aí logo, logo, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra e tome um posicionamento no Senhor. Tampe as brechas. Não deixe o inimigo roubar. Não deixe o inimigo roubar. Se posicione e ande firme nos princípios do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, Aizen? Até quinta-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Passar